Olá, pessoal do oitavo ano, professor Esquilaci, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer a leitura do texto, o último texto que eu mandei para vocês, que é um material que vai do dia 10 de maio até dia 21 de maio, tá? Lembrando que as atividades vocês fazem no caderno. Quem puder, tira foto, me envia no meu e-mail, que está aqui, né? O meu e-mail, ou pelo GSA, mas parece que pelo e-mail é mais tranquilo, tá? E quem não tem essa condição, deixa no caderno que na volta à aula presencial a gente vê isso tudo, tá? Então isso tudo está orientado aqui, as atividades estão aqui, atividades de 3 a 9, atividade 1 e 2 a gente não vai precisar fazer, porque não era tão interessante, então eu deixei essas atividades aqui, são 7 atividades para fazerem e me enviarem, tá? Então vamos começar com o trabalho de leitura, né? Lembrando da importância da leitura do texto, entender o texto para refletir sobre ele e poder então finalmente responder de forma tranquila, porque leu aquelas perguntas que eu coloquei ali anteriormente, tá? Então vamos ler junto e entender como é que a gente lê um texto para entender ele melhor. Então vamos lá. Primeiro, o que é a atmosfera? A atmosfera é o nome dado à camada de gases que envolve um planeta ou outros astros. A sua composição ela varia de astro para astro. A presença da atmosfera, bem como a sua composição está relacionado à capacidade de retenção de calor próximo à superfície e da manutenção da temperatura média de um planeta, reduzindo as diferenças de temperatura entre os períodos iluminados, que são os dias, e os não iluminados, que são as noites. A maioria dos planetas do sistema solar ele apresenta atmosfera. Mercúrio, o planeta rochoso que é mais próximo do Sol, ele não apresenta atmosfera, mas uma fina camada de partículas em constante interação com a radiação que vem do Sol, né, proveniente do Sol. Nessa camada, destaca-se principalmente a presença dos gases hidrogênio, hélio e sódio. Em Vênus e em Marte, dois planetas rochosos, a atmosfera é composta principalmente de gás carbônico. O maior planeta do sistema solar, que é Júpiter, é um planeta gasoso, ou seja, composto majoritariamente de gases, ou seja, a maioria da estrutura que forma Júpiter são gases. Então, a atmosfera dele apresenta basicamente os gases hidrogênio e hélio. No planeta Terra, a atmosfera se estende por muitos quilômetros acima da superfície. Na atmosfera terrestre, além dos gases, principalmente nitrogênio, oxigênio e gás carbônico, podem ser encontrados componentes diversos, como água, grãos de pólen, poeira, fuligem e poluentes. Lembrando que a água aqui ela entra como a umidade do ar. Então, a atmosfera da Terra ela é dinâmica. O ar em movimento ele forma correntes de vento importantes para a determinação de algumas características climáticas relacionadas à formação e à manutenção dos ecossistemas. Então você tem aí embaixo uma imagem, né, da Lua, e você vê essa partezinha em azul, azul claro, que seria a atmosfera. Então, lendo a legenda aí, a composição da atmosfera terrestre se modificou ao longo de sua história de bilhões de anos, desde a formação do planeta até os dias atuais. Então vamos lá. A atmosfera terrestre. Há evidências de que nos primeiros 500 milhões de anos após a formação do nosso planeta, né, da Terra, a atividade vulcânica intensa liberava muitos gases e outras substâncias do interior do planeta. Esses gases eles ficavam retidos próximo à superfície
por causa da ação da gravidade, compondo assim uma atmosfera primitiva. Hipóteses sugerem que a atmosfera primitiva era composta de grandes quantidades de gás carbônico e de vapor de água. Então não tinha oxigênio ainda. O vapor de água ele se condensava e precipitava na forma de chuvas, originando então os primeiros corpos d'água, os primeiros lagos, rios, oceanos, o que for. Né? Lembrando que isso foi 500 milhões de anos atrás. Então isso tinha muito tempo para acontecer e formar isso. Há evidências de que o rápido aparecimento de gás oxigênio nessa atmosfera primitiva foi o resultado do surgimento dos primeiros seres vivos autótrofos, ou seja, aqueles que produzem seu próprio alimento, ou seja, aqueles que fazem fotossíntese, né? Então, e esses autótrofos, eles liberam gás oxigênio como subproduto da fotossíntese. Alguns estudos indicam também que parte dos componentes da atmosfera atual pode ter sido trazida por meteoros que caíram na Terra. Atualmente, a atmosfera terrestre é composta principalmente de gás nitrogênio, oxigênio, argônio, gás carbônico, ozônio e vapor d'água. O gás nitrogênio é aquele que está presente em maior proporção. Depois vem o gás oxigênio. E lembrando que o gás nitrogênio a gente até respira, ele entra no nosso pulmão, mas a gente não utiliza ele. Ele entra e sai, do jeito que entra, ele sai, na mesma quantidade. Tá? Agora, o oxigênio não, ele entra numa quantidade e sai numa quantidade menor, porque a gente utilizou para respiração. Então, os demais componentes, mesmo presentes em pequena proporção, eles são importantes para a manutenção da vida no planeta. O vapor de água ele pode se apresentar em quantidades bastante variáveis. Em um ambiente seco, como um deserto, quase não há vapor de água na atmosfera. Agora, em locais úmidos, como a floresta amazônica, há bastante vapor de água. Então, aí, como eu disse, a umidade relativa do ar. A quantidade de vapor de água no ar em um local varia durante o período do dia e de acordo com a estação do ano. O espaço ocupado por determinada quantidade de gás é mínimo ao nível do mar e se expande à medida que aumenta a altitude. De acordo com a altitude. Bom, de acordo com a altitude, também variam a proporção dos gases e sua temperatura, diferenças que são utilizadas para dividir a atmosfera em 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Bom, vamos entender cada uma dessas camadas aí, que estão representadas aqui, ó. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e, por último, a exosfera. A troposfera ela começa ao nível do mar e vai até aproximadamente 15 quilômetros de altura. À medida que aumenta a altitude, a temperatura ela vai diminuindo, chegando a cerca de menos 55 graus Celsius. Na troposfera está a maior parte dos gases da atmosfera, porém sua quantidade diminui conforme a altitude aumenta, ou seja, a atmosfera torna-se rarefeita. Os aviões comerciais eles voam nessa camada. A estratosfera estende-se do limite superior da troposfera, né, que nós vimos que é de 15 quilômetros, até 50 quilômetros de altitude aproximadamente. E é nela que se forma a camada de ozônio, que nós vamos ver depois também, mas é onde absorve grande parte da radiação ultravioleta que vem do Sol. A essa camada da atmosfera podem chegar os balões meteorológicos para estudos climáticos e os aviões supersônicos. Depois vem a terceira camada, a mesosfera, que se localiza mais ou menos entre 50 e 90 quilômetros de altitude.
A pouca quantidade de gases da mesosfera é geralmente suficiente para reduzir a velocidade e também causar a combustão de corpos celestes que chegam à atmosfera terrestre, formando um rastro luminoso que a gente conhece como estrela cadente. Então, quando você vê uma estrela cadente no Sol, você está visualizando uma localização onde seria a mesosfera. E acima da mesosfera, nós vamos ter a termosfera, que vai de 90 a 500 quilômetros de altura aproximadamente. A essa altura, encontram-se alguns satélites artificiais. E é nessa camada que ocorrem as auroras, fenômenos luminosos que podem ser observados com mais frequência no céu das regiões polares, que é as auroras boreais e auroras astrais. E, por último, a exosfera, a última camada da atmosfera. Está acima da mesosfera e não possui um limite superior definido, né? Porque exo significa fora. Então, exosfera é fora da, vamos dizer assim, da nossa esfera, da nossa camada de ar do planeta. Tá? E tem também uma região chamada ionosfera. A ionosfera ela é uma região da atmosfera que fica localizada na mesosfera e na termosfera. Nessa camada, é possível encontrar partículas muito pequenas com cargas elétricas, chamadas de íons. E essas partículas possibilitam a ionosfera interagir com sinais de rádio e de telefone, os quais podem ser refletidos pelos íons, retornando à superfície terrestre e possibilitando que estações de transmissão situadas em qualquer lugar da superfície terrestre se comuniquem. Agora vamos entender o efeito dessa camada de ar no planeta. E aí entra o que nós chamamos de pressão atmosférica. Então, os gases da atmosfera são todos os materiais formados por partículas de matéria e, por isso, têm massa e ocupam lugar no espaço. Em contato com os corpos, os gases aplicam um conjunto de forças sobre eles, que recebe o nome de pressão atmosférica. Quanto maior a quantidade de gás, maior é a pressão atmosférica. Então, ao nível do mar, quando a gente fala ao nível do mar, você pensa em praia, tá? Então, ao nível do mar, por convenção, a altura zero da superfície da Terra. Então, quando você está na praia, ali a altitude é zero, que é o lugar mais baixo do planeta, é onde tem os mares e oceanos. Certo? Então, a quantidade de gás sobre um corpo em uma coluna de ar corresponde à altura da atmosfera, ou seja, cerca de 500 quilômetros de altitude. Vamos entender melhor isso. Um corpo em uma cidade de 1.000 metros de altitude terá sobre ele uma atmosfera de 449 quilômetros de altitude, ou seja, a coluna de ar é menor que a do nível do mar. Então, se eu estou na praia, eu tenho na minha cabeça 500 quilômetros de altitude de ar. Se eu estou numa cidade que tem 1.000 metros, né, ou 1 quilômetro de altitude, eu vou ter 499 quilômetros, porque eu estou a 1 quilômetro do nível do mar. Tudo bem? Então, dessa forma, é possível concluir que quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica. Tá? Então, por exemplo, aqui eu estou num barquinho aqui. Ó, onde eu tenho mais ar na minha cabeça? Aqui no barquinho ou aqui no alto desse morro? Olha, a coluna aqui é menor e a coluna aqui é maior. Então, quanto mais próximo do nível do mar, mais ar eu tenho na minha cabeça, então maior é a pressão atmosférica. Aí isso foi visto por um cientista italiano, Torricelli, baseado no experimento que ele fez. Vamos ver então o experimento de Torricelli. Então, a pressão atmosférica ela pode ser medida por um instrumento que foi inventado pelo físico e matemático italiano Evangelista Torricelli. Ó, o cara descobriu isso lá entre 1608 e 1647, que aí, nossa, ele morreu bem novo, hein? Morreu com 39 anos, é isso? Então ele propôs, deixa eu subir um pouquinho aqui, isso.
Ele propôs um experimento no qual um tubo de 1 metro de comprimento, com apenas uma extremidade aberta, ele foi preenchido com mercúrio, que é um metal líquido, a temperatura ambiente ao nível do mar. A extremidade aberta foi tampada e cuidadosamente emborcada em uma vasilha cheia. Eu não tinha a imagem, tá? Mas ignora aqui o experimento do Torricelli, que ficou faltando um pedaço. Mas, em resumo, existe um equipamento que mede a pressão atmosférica. Bom, hoje em dia, se bobear, até tem celular aí, tem aplicativo que talvez ele consiga fazer essa medição, ou simplesmente pela localização, né, que tem no GPS do celular, ele pode dizer qual é a pressão atmosférica naquele momento, apesar que não é só uma questão de atitude, sofre outras alterações. Agora vamos lá. O efeito estufa e a poluição do ar. Tudo isso relacionado, né, com a atmosfera. A radiação solar é a principal fonte de energia da Terra. Então nós temos ali a imagem do Sol mandando a radiação solar aqui para a gente. Ao atingir o planeta, parte dela é refletida em direção ao espaço, e outra parte interage com a atmosfera e as superfícies terrestres, transferindo calor para elas e, portanto aquecendo-as. No entanto, nem todo o calor é absorvido. Parte dele é refletida e pode se perder no espaço se não fosse a presença de certos gases, como o gás carbônico, o ozônio e o metano na atmosfera. Esses gases eles retêm parte do calor no planeta, aprisionando na atmosfera. Então, por esse mecanismo, semelhante àquele de estufas, né, que tem um desenho de uma estufa aqui, ó, que cultiva plantas, esse fenômeno natural, então o efeito estufa ele é um fenômeno natural, ele ficou conhecido como efeito estufa. Então, ele é essencial, pois ele mantém a temperatura do planeta em níveis adequados à vida como o conhecemos. Sem o efeito estufa, a temperatura média do nosso planeta, da Terra, seria de aproximadamente menos 18 graus Celsius, em vez dos atuais 15 graus Celsius, que é a média. Porém, o efeito estufa muito intensificado pode levar ao outro extremo, como ocorre em Vênus, que é um planeta similar à Terra, quer dizer, que é parecido com a Terra em massa e diâmetro, onde a temperatura média lá em Vênus é de aproximadamente 460 graus Celsius, ou seja, é muito quente. Por quê? Porque lá tem muito desses gases presentes na atmosfera dela e ocasiona um efeito estufa muito intenso. Então, algumas atividades humanas, como queimadas, desmatamento e uso de combustíveis fósseis, intensificam o efeito estufa, em consequência do aumento da quantidade de gases e de outros gases do efeito estufa na atmosfera, como nós vimos. Esse aumento ele provoca a elevação da temperatura média da Terra, o que pode trazer diversas consequências nocivas para o planeta e para todos os seres que o habitam. Então, o efeito estufa ele é um fenômeno natural. Só que, com as queimadas e a produção de vários outros gases também ligados ao efeito estufa, acaba fazendo com que a Terra possa ficar cada vez mais quente. Então, o efeito estufa ele é natural, mas a gente não pode ter o desequilíbrio que pode causar o que a gente chama de aquecimento global e aí as mudanças climáticas. Outro fator é a camada de ozônio e a radiação ultravioleta. A camada de ozônio, ela recobre a Terra, então nós temos aqui na imagem, né? Ela recobre a Terra e encontra-se na estratosfera, que a gente já viu lá, a estratosfera.
ela absorve parte das radiações emitidas pelo Sol. Então, nessa região, ocorrem a produção e o acúmulo do gás ozônio. Esse gás ele é produzido pela interação do gás oxigênio com a radiação ultravioleta do Sol. Ele também pode ser decomposto pela estratosfera, formando novamente o gás oxigênio. O equilíbrio entre a produção e a decomposição do ozônio, ele mantém em níveis seguros a quantidade desse gás na estratosfera. A luz solar que chega à Terra, então, ela é composta por vários tipos de radiação. Entre elas, a luz visível, que é uma radiação visível, que está relacionada à percepção de cores pelos olhos humanos. Tem a radiação infravermelha, que aquece os corpos em geral, e a radiação ultravioleta, é o raio UV, né? Que é nociva aos seres vivos, pois pode danificar as células e seu material genético, inviabilizando-os. Então, o excesso dessa radiação ultravioleta pode também causar em plantas e no fitoplâncton, que vive são seres vivos que vivem na superfície das águas, inibição de crescimento, o que vai comprometer a maioria das cadeias alimentares. Quer dizer, pode faltar alimento para outros seres e isso causar problema para todos os outros seres vivos do planeta. Então, cerca de 93% da radiação ultravioleta do Sol, ela é bloqueada pela camada de ozônio e não chega aqui na superfície terrestre. E a radiação ultravioleta ela pode ser classificada em UVA, UVB e UVC. Isso é comum você ver em protetor solar, falando que protege. A radiação UVA ela é o principal tipo de radiação ultravioleta que chega à superfície terrestre. Então, esse tipo de radiação ele pode atravessar várias camadas de pele e é responsável pelo bronzeamento e pelo envelhecimento precoce, né, para quem toma muito sol e muita radiação UVA. Atualmente, é associado ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer de pele, inclusive. Já a radiação UVB, ela está relacionada ao envelhecimento da pele, ao bronzeamento e às queimaduras causadas pelo excesso de exposição ao sol. E por último, a UVC, que é a mais nociva, mas ela é completamente bloqueada pela camada de ozônio. Então é isso, gente. Com a leitura desses textos, você tranquilamente consegue responder essas atividades que eu passei aqui para vocês. Tudo bem? Então, na próxima semana, eu coloco para vocês a correção daquelas atividades. Mas façam e me mandem esse material, como a gente já comentou no início do vídeo. Tá bom, gente? Então, um abraço para vocês. Até mais.